Eu não achei que eu teria capacidade de vir falar isso aqui agora, só pra não surgir nenhum achismo ou qualquer coisa sobre mim. Eu tirei força de onde eu não conseguia pra poder estar aqui. Vou tratar esse vídeo assim como um desabafo pra eu poder falar tudo o que tá dentro de mim e você poder entender. Eu fui diagnosticado com depressão. Tipo, eu não queria nem estar falando disso, porque eu já tenho que lidar com esses problemas que são internos meus. Ultimamente tiveram muitos comentários falando sobre meu peso, sobre minha aparência. Eu podia ter falado de qualquer coisa, mas tipo, esse é um ponto pra mim que isso me fere muito. Meu peso é um problema desde que eu me conheço por gente, porque eu era uma criança gordinha. Tentei emagrecer diversas vezes na minha vida. Infinitas vezes já tentei pra poder emagrecer. Eu já tava com obesidade tipo 1 e em 4 meses eu passei a pesar 65. Unicamente para as pessoas poderem parar de falar do meu peso. Nessa fase, por pouco, eu não desenvolvi bulimia, porque tinha alguns momentos que eu queria muito comer alguma coisa e eu comia. Só que por medo de eu voltar o peso que eu tinha antes, eu enfiava o dedo na minha garganta pra poder vomitar o que eu tinha comido. Detalhe, eu só me relacionei com uma pessoa na minha vida inteira e esse momento só aconteceu quando eu emagreci, porque foi o único momento que eu me senti suficiente, viu, mínimo de autoestima pra poder tentar isso. E sabem que eu fiz uma viagem, cara, e, tipo, isso era uma coisa que eu queria tanto na minha vida, tipo, conquista que eu tava esperando assim a vida inteira pra poder fazer a viagem dos meus sonhos. Lá tinha muita comida diferente, muita comida de filme que eu nunca tinha visto e por consequência eu engordei. Começou a vir mais comentários falando sobre a minha aparência, só que foi tipo uma carga que eu nunca tinha recebido antes. Vídeo falando sobre a minha aparência, falando sobre o meu peso, como eu tinha engordado. Isso começou a me deixar mal a um ponto que eu não conseguia olhar mais no espelho e tipo sentir, sabe? E tinha nojo de mim mesmo quando eu olhava pra mim. Eu comecei a deixar de fazer coisas que eu gostava muito. Uma delas foi parar de gravar os vídeos aqui, simplesmente porque todas as vezes que eu abria a câmera, eu me via, eu não conseguia falar. Por eu não estar conseguindo fazer os vídeos, e eram mais comentários em cima disso, do tipo, agora que o Ramon tá trabalhando com a internet, ele perdeu a essência. Tipo, sabe, não faz sentido, não faz sentido. Vocês me acompanharam em todas as fases, quando eu trabalhava de garçom na praia, de todos os perrengues que eu passei, sabe? O perrengue da água, toda vez que passava o caminhão, o cano quebrava, o perrengue do muro, pedreiro pra poder levantar, porque tentaram invadir minha casa. Vocês presenciaram tudo. É tipo, torcerem pra eu poder crescer, conquistar as coisas. Quando isso finalmente acontece, falam que você perde a essência. Não faz sentido, a minha essência nunca deixou de ser a mesma. Como é que eu posso deixar de ser eu? Comecei a me sentir mal e triste a um ponto de eu criar apatia. Eu não consegui fazer as coisas básicas, levantar da cama, você perder a vontade de viver. Muito ruim. Eu queria muito agradecer ao Lucas, que é o meu amigo. Em um momento que eu não conseguia mais me ajudar, ele foi a pessoa que procurou ajuda psicológica pra mim. Ele foi a pessoa que introduziu o que estava acontecendo comigo, porque de verdade eu não sei se eu teria coragem de hoje estar aqui falando se não fosse por causa dele. Porque apesar de tudo, eu tenho vergonha de ter chegado ao ponto que eu cheguei. Tenho vergonha de deixar minha mãe preocupada, eu tenho vergonha de deixar vocês preocupados, sabe? Então, tipo, se eu não tô conseguindo mais fazer por mim, eu vou tentar por vocês, vou tentar pela minha mãe. A única coisa que me deixa muito encucado é como que em nenhum milésimo de segundo as pessoas que fizeram um vídeo falando da minha aparência, do meu peso, falando essas coisas, esses comentários, pensaram por um milésimo de segundo sequer que existia uma pessoa de carne e osso do outro lado. Porque não é tipo sobre, na internet você pode falar o que você quiser. É sobre quando que acabou a empatia sobre a outra pessoa. Imaginar que você se sente no direito de falar sobre a aparência, sobre o peso e querer diminuir a pessoa em cima disso. De verdade, eu prometo, vou voltar a postar todos os dias, porque eu amava fazer o que eu sempre amei fazer o que eu sempre fazia dos vídeos. Mesmo. Porque é como a terapeuta falou, eu preciso reaprender a gostar de fazer as coisas que eu fazia antes. Entra como exercício pra mim. Também, eu sei que eu fazia muita coisa, tipo, muita coisa de reformar, de limpar, de fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, eu sei. Só que se eu não, nesse começo, eu não conseguir tá fazendo isso, por favor, tenham paciência comigo, tá? Mais quero é voltar a fazer as coisas que eu sempre fazia antes, sentir a felicidade de novo. E até amanhã.